Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar, nesta segunda-feira muito fria do dia 5 de julho de 2021, está entrando no ar o nosso programa de número 770. Destaque, manchete central do nosso programa: militantes repudiam os golpistas nos atos do último dia 3, e direita faz campanha contra o PCO e contra a esquerda, e contra os atos, obviamente, né? Porque a direita derrotar a mobilização que está pressionando muito o governo, né? A tal ponto que o governo hoje teve de anunciar a prorrogação, ainda que em valores muito irrisórios, uma esmola do auxílio emergencial, mostrando aí o governo que tinha anunciado que no máximo ia pagar 3 meses, que não havia mais recursos, né? Mas a pressão está obrigando o governo aí a adotar essa medida e prorrogar até outubro o auxílio emergencial, mas ainda é pouco, está longe de quer, né? Porque o que as mobilizações querem é bar Bolsonaro, é auxílio de verdade, hoje deveria ser de pelo menos o salário mínimo, e vacina para todos. Bom, destaque no nosso programa de hoje, o balanço e principalmente as repercussões dos acontecimentos do sábado, seja as repercussões que mostram aí os posicionamentos políticos e também a falsificação grosseira, né, a campanha elitista e caluniosa contra o Partido da Causa Operária, que visa atacar aí ao Bloco Vermelho, ao setor mais combativo das mobilizações pelo país. Bom, nós vamos destacar aqui também a política da direita de lançar aí o candidato como pré-candidato, o ex-ministro genocida da saúde, né? Genocida científico, né? Porque tem o genocida que prega abertamente a morte, fala contra a vacina, genocida científico, que destrói defendendo a vacina, fazendo um discurso científico. É o caso do candidato do DEM, do ex-deputado federal pelo DEM, o Mandetta. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Bolsonaro, né, condenando atos e a violência nos atos. Quer dizer, violência só pode dos bolsonaristas, só pode ser para destruir o país, né? Quando se trata se atingir aí propriedade privada, se tiver manifestação popular, aí não pode. O Bolsodória, né, o homem que se elegeu fazendo campanha ao lado do Bolsonaro, genocida de 130 mil em São Paulo, condena a suposta briga entre manifestantes do PSDB e do PCO na Avenida Paulista. Bom, destaque também o Brasil superando 525 mil mortos. Bom, nós vamos mostrar muita coisa aqui. Vamos falar também da Copa América, que terminou agora o primeiro tempo e a seleção brasileira vai vencendo o Peru por 1-0 nesse momento e se classificando com esse resultado para a final da Copa América. A Copa América que teve aí toda uma campanha por parte da golpista contra a sua realização no Brasil. Bom, sejam todos bem-vindos. Nosso programa hoje que acontece no finalzinho aqui, agora há pouco terminamos aí a reunião do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária, debatendo, obviamente, problemas que nós vamos destacar aqui, e também a continuidade da mobilização, com o chamado à realização de uma grande plenária do Bloco Vermelho, dos setores combativos, no próximo 17, anote aí na sua agenda, 17 de julho, né, daqui a 2 semanas, né, o PCO, os comitês de luta, aberto a todos os companheiros, né, da esquerda, do PT, de todos os partidos, queiram se somar a essa iniciativa, aqueles que defendem aí pintar as ruas cada vez mais de vermelho, né, e lutar contra a presença dos golpistas, contra a tentativa de dominar os atos por partes da direita, da chamada Frente Ampla, a frente com os golpistas, que deram o golpe, derrubaram Dilma, prenderam Lula, aprovaram, né, todas as reformas contra os trabalhadores, mas agora
querem se passar por bons moços, por democratas. Então, nós vamos falar desse tema, mas já fique anotado aí na sua agenda. E você que está conosco no programa, compartilhe o link do nosso canal, do nosso programa, chame aí o pessoal nos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, Facebook, etc, etc, para assistir, né, o resumo do dia, o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Então, nesse programa, já agradecendo aí a Silvia Lula Amor, né, que mandou aí o seu superchat, parabenizando aqui o nosso canal, o nosso programa, e com certeza, né, a ação do nosso partido. Agradecer aqui a presença, tem muita gente já conosco aqui, Hugo, Lino Alves, o Osni Castro, a Ana de Oliveira, a Maria Aquino, membro do nosso canal, presente aqui conosco, ela mandando aí saudações aí a todo mundo que acompanha conosco, atacando aí aqueles que estão criticando, dizendo que tem gente precisando de focinheira, né? Gente que está atacando aí a ação combativa dos militantes do PCO e da esquerda no último final de semana. Canal Lucianarga, também boa noite, por aqui conosco, o Gabriel Barbosa, o Carlos Santos, o pessoal comentando os últimos acontecimentos. Boa noite também aí para o Comune Espírito Santo, né? O Silvio Melo, mandando aí seu parabéns ao PCO. Agradecer aí a participação, queria agradecer muitas mensagens, centenas, milhares que nós recebemos no dia de hoje, em solidariedade aí contra os ataques, né? Muitos deles aí de maneira muito caluniosa e covarde, né? Nós vamos destacar aqui, inclusive, muita gente que criticou o PCO, setores aí que procuram se apresentar com alternativa, mas que não falaram com o PCO, não ouviram. A imprensa golpista, setores aí tiveram uma atitude mais disfarçadamente democrática. Hoje nós demos entrevista para o UOL, Folha de São Paulo, CNN e outros canais, mas eu não vi nenhum site da esquerda de gente que está nos criticando que queria ouvir a nossa opinião. Né? Nós que somos aí dirigentes do PCO, o companheiro Rui, outros companheiros, não foram ouvidos. O pessoal tratou de apresentar a sua versão. Nós vamos falar disso aqui no decorrer do programa. A Nathalie, dizendo que ressurgiram os revolucionários defensores da família Romanov. O Mosca na Sopa, mandando aí força PCO. O Carlos da Stoli, mandando aí as suas ações, os seus cumprimentos. A Maria dizendo, a ex-esquerda, ex com X aqui, né? Tentando excluir o PCO a serviço dos fascistas. Somos pacíficos e defensores da livre manifestação, diz ela, que afirmação deles, né? O Cícero Bellarmino, ações aqui de gente que está fora do plug, né? Deve ser, não acompanha aqui, não participa dos debates, né? O Movimento Socialismo Brasil Lula, candidato vence, na ponta botou uma musiquinha aqui, na ponta do fuzil mais um, agonizando na fila do hospital, sem médico e remédio, injeção letal. Professores humilhados lutam por educação. Não tem vaga na escola, sobra vaga na prisão. Está aí, né, a mensagem do companheiro que tem como, ou companheira, que tem como pseudônimo Movimento ao Socialismo Brasil Lula candidato vence. Legal. A Silvia Lula e Amor, já destaquei aqui, ela que mandou um superchat, dizendo que hoje foi o limite dela com o Kiko do... não dá. Fiquei possessa, diz ela. Meti o pau neles. Kiko ficou todo putinho. Cara nojento, bom, é o que ela diz aqui, covarde. No DCM é só o Leandro, comenta a Silvia. Reflexão sempre, mandando aqui sua saudação para nós aqui, para todos os companheiros aqui no nosso chat. O Vitor Muniz participando aqui conosco, Rude Reigen, a Ana Oliveira, o Carlos Moreira, muita gente, o Vitor Muniz chegando por aqui, mandando o seu sticker, né? Um exemplo bom a ser seguido, vocês todos aí, façam como Vitor Muniz, como sou eu, também que contribuiu aqui conosco, mandando a sua figurinha simpática, e também como
a companheira Silvia Amor, que mandou o seu superchat. Contribua, né, porque a imprensa combativa revolucionária depende e muito da sua contribuição. Né? A sua contribuição ela é fundamental, então você pode contribuir. Se membro do nosso canal, se você não é, basta clicar aqui embaixo da telinha, no retângulo Seja Membro, e dar a sua contribuição regular. E sendo membro ou não, você pode mandar aqui a sua contribuição aqui no Superchat, né, com a figurinha, com a sua mensagem, para a gente destacar aqui ao longo do nosso programa, ok? Bom, vamos para a nossa pauta. Muita gente aí na expectativa. Bom, primeiro queria destacar que nós fizemos aqui na TV uma transmissão mostrando aí, né, o balanço dos atos. Né, os atos realizados aí no último sábado, dia 3, que foi a terceira, né, jornada de mobilizações pelo país, mais de 300 atos, que depois nós já tecemos aí ao longo da semana passada um conjunto de críticas, destacando que, obviamente, a ação no calendário, né, da maneira como foi processada, obviamente criou aí maiores dificuldades a ampliação do movimento, porque primeiro se marcou uma data muito longe, quase 40 dias depois, 30 e tantos dias depois do último ato, 19 de junho, né, marcaram para 24 de julho, e depois, né, atendendo aí a pressão e a inção feita no Congresso Nacional, né, e atividades de características parlamentares e sem maiores repercussões aí, como a entrega de mais o 121º pedido de impeachment, acabaram antecipando, né, sem uma maior divulgação, sem uma campanha ampla de convocação, o que, obviamente, criou maiores dificuldades à mobilização. Né? Então, os atos não refletiram em um crescimento, como há um crescimento da revolta popular, da insatisfação com o governo Bolsonaro e da própria vontade aí do povo de ganhar as ruas. Né? Bom, nós destacamos também que, embora, né, crescesse aí o número de declarações formais a favor dos atos, isso não se repercutiu numa mobilização naquilo que é fundamental para ampliar o movimento, que é junto aos trabalhadores, nos seus locais de trabalho, de moradia, e a juventude, né, a todos os setores fundamentais para ampliar, de fato, o movimento com gente que decide. Né? Bom, tem imagens aí da mobilização, produção, pode soltar para a gente? Né, no país inteiro, as mobilizações elas foram aí mais vermelhas do que nunca, né, mostrando aí a sintonia, né, do chamado feito pelo Partido da Causa Operária, né, a sair às ruas com as cores de luta, com as cores tradicionais dos movimentos de luta, dos principais partidos, movimentos sociais de luta no país, que não são, né, verde e amarelo, mas são as cores vermelha. Né? É a cor do PT, do PCO, da CUT, do MST, né? Cores que se manifestaram aí nos atos no Brasil e também pelo mundo afora. Está aí a companheira na Áustria se manifestando, está aí o pessoal com as faixas nas ruas. Né? O Bloco Vermelho cresceu em todo o país, né? Os militantes do Partido da Causa Operária, dos comitês de luta, de setores da esquerda que defendem uma posição mais combativa nas mobilizações, né? Que se opõem a que os atos sejam dominados aí pela presença da direita, ganharam ainda mais força nas manifestações. Né? Inclusive, em vários lugares do país, os companheiros do PT, corretamente, né, chamando aí a formação de blocos do próprio PT, se somando aos blocos vermelhos, o pessoal protestando aí contra a presença da direita nas manifestações. Bom, eu vou começar aqui para o nosso balanço. Tem um primeiro vídeo, queria destacar a nossa intervenção no ato aqui de São Paulo, né, que foi um ato, como sempre, o ato mais importante do país, não só pela quantidade de pessoas, pela importância decisiva de São Paulo no cenário político, e onde, obviamente, desde antes da sua realização,
se colocou a questão da presença da direita, o embate sobre a posição daqueles setores, que inclusive teve gente defendendo que o PSDB, nós destacamos aqui no programa inteiro, o Diretório Municipal anunciou que ia ao ato, vamos falar desse problema depois. Teve gente defendendo que o PSDB deveria falar no ato, né, gente do movimento da esquerda, né, setores do PCdoB principalmente, né, essa posição não teve apoio da maioria dos setores do movimento. Né, naturalmente, há diferenças, é natural que num movimento amplo, que reúne forças políticas diferenciadas, né, haja divergências no setor, como foi esse caso, né, em que o PCdoB propôs que o PSDB tivesse, inclusive, assento entre os oradores, né, apesar de que o PSDB, de fato, em todo o país, não se posicionou sequer a favor do impeachment. Né, não assinou nenhum pedido de impeachment dos mais de 120, né, que tramitam ou que estão protocolados no Congresso Nacional, mas teve gente defendendo que o PSDB, inclusive, falasse no ato, né? O que foi rejeitado aí por companheiros do PT e de outros setores, e que, obviamente, nós do PCO estávamos totalmente contrários. Bom, aí tem a nossa intervenção na Paulista, né, no começo da tarde, num ato que foi marcado aí por muitas manifestações políticas, vaias, aplausos contra, né, os setores mais direitistas, alguns de setores aí que estavam contra as manifestações. No começo, o caso da Força Sindical, né, e apoio ao ex-presidente Lula, muito presente, inclusive na fala do companheiro do ex-candidato do PT, o Fernando Haddad. Pode soltar o nosso vídeo aí, produção, por favor. Usar esse espaço para a gente levantar uma preocupação muito grande. Na véspera desse ato, na revista Veja, a revista golpista do golpe militar, que ajudou a derrubar Dilma, prender Lula, estampou lá que estava vindo para cá hoje os assassinos do povo de São Paulo, os assassinos dos jovens de Paraisópolis, os repressores das greves dos professores, os inimigos da nossa mobilização, os pais do Bolsonaro, que o PSDB ia vir para cá hoje. Eu ouvi falar várias vezes aqui a palavra unidade, mas eu queria chamar a atenção, companheiros. Eu sou professor de matemática e todo mundo sabe que quando a gente soma um número positivo com um número negativo, o resultado é menor do que a parcela positiva. Nós queremos dizer, companheiros, que essa semana nós vimos com muita preocupação tentarem trazer para dentro do nosso movimento gente que defendeu a prisão do Lula, gente que é inimigo das mulheres, dos homossexuais, como os fascistas do Kim Kataguiri, do MLBL, o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann. Esse tipo de canalha política, esse tipo de corja, não são aliados do povo, não são amigos de quem luta, não são amigos de quem sofre. Eu queria dizer para vocês, companheiro, inclusive queria chamar a atenção, fica muita gente preocupada aqui com a aglomeração, mas vocês viram na televisão como é que o pessoal se aglomerava com a Joyce Hasselmann e ninguém tinha medo de pegar a Covid? Quero dizer o seguinte, para lutar, companheiro, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Se o pessoal quer vir para cá, e nós queremos falar para os companheiros da CUT e dos sindicatos, tem que vir trazendo os trabalhadores. A gente não quer gente aqui só para fazer discurso. Essa semana nós fomos no local de trabalho dos Correios. Não tinha ninguém lá chamando os trabalhadores dos Correios para vir aqui lutar contra a privatização. Nós queremos ver aqui a coluna dos metalúrgicos. A unidade que a gente precisa é a unidade do povo na rua, é a classe operária, não é unidade de fachada, não é unidade com a direita, não é unidade com o golpista. Por isso, para
para encerrar, nós estamos distribuindo hoje uma carta aberta. É preciso que haja unidade, fortalecer a luta pela esquerda. Aqui a gente passa álcool gel, não tem problema, companheiro. Fique tranquilo. O problema é quando a gente se junta com a direita e deixa o cavalo de Troia entrar. Aí não adianta. A gente viu isso em 2013, quando a gente foi derrotado, porque a direita veio pra rua e depois mandou a esquerda baixar a bandeira. Companheiros, unidade para mobilizar os trabalhadores, construir comitês de luta, apoiar a mobilização, derrotar Bolsonaro, derrubar Bolsonaro, Lula presidente! Tá aí, companheiros, vocês viram a nossa intervenção, que a política que o PCO, que os comitês de luta repercutiram em todo o país, em todos os atos, né, onde nós estivemos presentes, aí na maioria das capitais pelo país afora, defendendo aí a intensificação da mobilização da esquerda, a ampliação de verdade do movimento, aquela ampliação que é capaz de levar à vitória do movimento, né, que é a ampliação com a presença dos trabalhadores. Está faltando nos atos aí as colunas dos sindicatos, né? Está faltando a coluna de estudantes organizados, né? A gente não quer só as organizações estudantis em cima do carro de som, falando em nome dos estudantes, tem que trazer também os estudantes. Vamos trazer os sem terra, os sem teto, né? Trazer as ocupações para as ruas, né? O pessoal precisa dar prosseguimento à política de romper com a política de atos simbólicos, né? Atos que se ampliam com setores que não são defensores da mobilização, mas que querem cavalgar, pegar carona na mobilização construída pela esquerda, pelos setores combativos. Bom, nós vamos voltar a esse tema do ato, obviamente, tema central aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho, né, vamos mostrar mais, vamos mostrar imagens do balanço, certo? Do balanço feito da plenária que nós realizamos no dia de ontem, né, que já queria destacar para vocês, quem não acompanhou ontem o programa, né, mais de 11 mil visualizações, né, daqui a pouquinho nós vamos ouvir um trecho da intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, durante o programa, né, mas já são milhares de companheiros, só aqui no YouTube são mais de 11 mil visualizações, fora aí a repercussão nas outras redes sociais. Então você pode acessar aqui no arquivo da Causa Operária TV, né, uma importante transmissão feita ontem como parte da reunião da direção nacional do PCO, do Comitê Central Nacional do PCO, que esteve reunido aí nesse final de semana para fazer o balanço. Está tudo aqui, né, esse programa aqui no canal Causa Operária TV. Bom, destaque na nossa pauta, antes de a gente voltar ao tema do né? Mas como um produto direto da mobilização nesse momento, né, o pressionado governo Bolsonaro resolveu prorrogar o auxílio emergencial e anunciou hoje que vai fazer isso por mais 3 meses apenas. O benefício acabaria agora em julho, né, mas com a prorrogação será pago também em agosto, setembro e outubro. Bom, no entanto, né, o governo manteve aí a miséria, né, de R$ 150 a R$ 375, que na média representa aí R$ 250, um valor insuficiente sequer para comprar um gás, arroz, feijão e óleo para uma família operária, né? O que dirá as outras necessidades, né? Quer dizer, é uma esmola miserável, né? Ainda mais no momento em que o governo distribui bilhões, trilhões, na realidade, para os banqueiros, né? É bom lembrar que a cada 0,75% no aumento da taxa de juros, o governo distribui de uma única tacada 70 bilhões a mais para os banqueiros, né? No ano passado foi mais de 1 trilhão entregue para os bancos, né, por parte aí do governo, dos cofres públicos, dinheiro obviamente retirado dos trabalhadores, que são aqueles que pagam os impostos, né?
E essa política vem se intensificando com a elevação da taxa de juros, que já chegou aí a 3,5%, já aumentou 75% desde o começo do ano, né? E o governo alegava, já que não havia recurso para pagar mais, marcou para encerrar o pagamento desse miserável auxílio emergencial em julho, mas a pressão das ruas, o descontentamento com o governo, a revolta, fez o governo dar esse passo aí muito pequeno, e é preciso aumentar a mobilização, né? Sair às ruas pelo auxílio emergencial de verdade, enquanto durar a pandemia, que não poderia ser de menos de um salário mínimo. Né? Quer dizer, é preciso levantar... Esse é o problema central nesse momento, é um dos problemas centrais, né? E é um dos motivos também pelos quais é necessário colocar abaixo, né, Bolsonaro e todos os golpistas que, diga-se de passagem, têm acordo com Bolsonaro nessa política. Né? A direita, que agora se disfarça de centro, que tem a maioria no Congresso, PSDB, DEM, PSD, MDB, etc., não adota nenhuma medida, assina embaixo, né? Assinou embaixo aí, deixar aí no começo do ano a milhares de pessoas famintas sem nenhum auxílio emergencial, e agora assina embaixo a política de Guedes e Bolsonaro de manter aí a população com esse auxílio miserável. Bom, mostrando essa situação aí, que tem a ver justamente com essa política de unidade da esquerda e procurando desconversar sobre a situação. Nós vamos mostrar daqui a pouco os dados, o país com mais de 525 mil mortos. O DEM, né, o principal partido militar, né, que já foi o PDS, que já foi o PFL, que antes disso tinha sido a Arena, anunciou aí que pretende lançar a pré-candidatura do ex-deputado e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, à presidência da República. Segundo o dirigente do DEM, o lançamento deve ocorrer em setembro, né? Embora os próprios dirigentes do DEM reconheçam que a centralização não é favorável a uma terceira via, né? O DEM divulgou aí que considera que o Mandetta teria a chance de se apresentar como um candidato possuidor de experiência política e de gestão, com perfil conservador. Até fica evidente, inclusive, que o Mandetta é um desses beneficiários do esquema de apoiar a política do governo Bolsonaro, mas tentar procurar fazer um discurso que disfarça essa situação. É bom lembrar, né, que como pais do Bolsonaro, o DEM e o Mandetta, então, na época deputado, votou, entre outras coisas, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, logo depois do golpe de Estado, golpe dos quais o DEM, junto com o PSDB, foram aí um dos principais articuladores. Né? É bom lembrar que hoje o Mandetta mesmo falou muito aí, ele que prometeu aí, não entregou nem 17% das UTIs que prometeu aí na sua gestão no Ministério da Saúde, né? Que foi responsável por toda a primeira fase da pandemia, né? Bom, e nessas condições, né, o Mandetta vem procurando se apresentar aí como um candidato crítico do governo, né, sendo que ele esteve à frente do Ministério, votou o corte das verbas da saúde e de todas as áreas sociais, defensor ferrenho da política de privatização, agora, né, se colocou aí como um suposto defensor do SUS. Bom, e os trabalhadores do SUS e o povo brasileiro sabem bem o quanto isso é totalmente falso, né, e mostra aí o desespero, a crise, né, a dificuldade, a própria dificuldade interna da burguesia de se articular em torno daquilo que eles pretenderiam que fosse aí um candidato alternativo de uma terceira via. Bom, seguindo na nossa pauta, vamos destacar agora... Bom, vamos voltar então ao tema dos atos, né? E eu queria fazer um primeiro destaque que mostra, vamos destacar aqui as críticas
ataques, calúnias lançadas aí contra o Partido da Causa Operária, né? E eu queria começar com um exemplo que mostra de onde vem, né? Da onde surgiu a histeria apresentada por muitos setores, né? E que foi endossada por setores que se dizem de esquerda, ou até que se consideram de esquerda. Então eu queria mostrar uma primeira imagem, que é um Twitter divulgado já ontem, né? No dia de ontem. A força sindical, né? Se solidarizando com os seus donos. Então, a postagem feita no Twitter oficial da Força Sindical diz o seguinte: lamentável episódio protagonizado por militantes do PCO ao agredir com pauladas ativistas do PSDB oficial, citando aí o site para se justificar diante dos seus donos, né? Dos seus chefes políticos. Aí eles acrescentam: a face autoritária dessa organização, é lógico, que o PSDB é um partido democrático, né, que respeita os trabalhadores de São Paulo. Antidemocrático é o PCO. Um viés condizente com o perfil de Bolsonaro e que ajuda ele, totalmente incompatível com a luta pela democracia. Então é bom, primeiro, que se diga que a Força Sindical, né, acabou de chegar nas mobilizações, nos atos fora Bolsonaro, como vocês estão vendo aí na imagem, com meia dúzia de sindicalistas e alguns contratados de coletes laranja, né? Nenhuma mobilização nas fábricas, nenhuma mobilização dos trabalhadores, né, dos grandes sindicatos que eles dirigem, dão milhões, nada, né? Foram, depois de terem se colocado contra os atos, né, de terem, inclusive, pressionado os setores da CUT para não levantar a reivindicação de fora Bolsonaro, eles que, como nessa imagem aí de anos atrás, está aí o presidente da Força Sindical falando, o Miguel, falando no microfone, né, ao lado aí de Geraldo Alckmin, Aécio Neves, José Serra, o presidente da Força Sindical licenciado, o Paulinho da Força, deputado do Solidariedade, da direita, eles que são aí tucanos de carteirinha, né, golpistas, apoiaram o golpe, foram às ruas pedir a derrubada da presidenta Dilma, agora estão querendo limpar a sua barra e saíram atirando contra o PCO, né? A Força Sindical tem muita autoridade para falar, defender o PSDB, né, contra um partido que está desde o primeiro, antes da posse do Bolsonaro nas ruas, chamando a mobilizar pelo fora Bolsonaro, né, que nunca se curvou aí a política de ataques ao povo de São Paulo, de todo o país, pelo PSDB, né, que tem uma trajetória de luta. Quer dizer, fica muito claro de onde vem a campanha contra o PCO, né? A Força Sindical foi aí um dos primeiros setores, né, saiu na frente, né, já manifestando aí a sua solidariedade, hipotecando a sua solidariedade supostamente aos agredidos. Vamos falar desse problema, né, ao PSDB, que supostamente teria sido agredido. Bom, aí na sequência nós temos mais para mostrar realmente o caráter da campanha da direita. Mas antes de destacar aí o posicionamento do próprio Jair Bolsonaro, né, que também pegou carona aí na onda direitista, né, de criticar os atos, de criticar o PCO, de criticar a violência das manifestações, né. Eu queria aqui agradecer, saudar aqui a Linda Maria Antoniazzi, né, nova membro do nosso canal. Vou pedir aqui ajuda à produção, porque o meu link do YouTube, eu voltei, mas eu perdi aqui provavelmente alguns superchats que foram enviados aqui. Então, se o pessoal puder mandar para mim, eu peço para poder anunciar aqui, destacar, né, o pessoal que está contribuindo conosco aqui, muita gente fazendo a sua contribuição. Saudar aí a presença aí do companheiro Luiz Bergosa, a Priscila, a Neide Maria, que são membros aqui do nosso canal, né? O Nelson Ouro, também membro do nosso canal, Reflexão Sempre, Vitor Muniz, agradecer a todos vocês, o Duarte, né? O pessoal aí criticando muitas manifestações aqui, como a gente recebeu ao longo de todo esse dia, né, dos setores combativos da esquerda, de companheiros do PT, de vários setores da esquerda, né, de outros partidos também, contra esses ataques que a gente sofreu aí da direita, da Força Sindical. Bom,
Quem tentou embarcar na onda, né, e condenar a violência nos atos foi aí nada mais, nada menos do que o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. Ele, inclusive o título dado pela Folha de São Paulo foi: Bolsonaro associa protesto contra o governo à violência e provoca Supremo Tribunal Federal e a própria CPI, né, dizendo que esperava ver aí investigações sobre o acontecido, né, no último final de semana, para tentar justificar. Muita gente vai dizer assim: está vendo? O Bolsonaro está tirando proveito. Né? Uma entrevista hoje à tarde, a repórter da Folha de São Paulo, né, dizia o seguinte: se a gente rezasse, cantasse hinos de louvor nos atos, o Bolsonaro iria para a manifestação. E só um otário, né, um direitista ou uma pessoa muito confusa pode dizer que o Bolsonaro está, digamos assim, que foi dado pretexto para o Bolsonaro atacar os atos. Evidentemente, o Bolsonaro está pressionado pelas manifestações, né, não só por essa realizada aí no último final de semana, mas pelo crescimento dos atos em todo o país, né, que nós do PCO, junto com todos os companheiros da esquerda, né, convocamos, né, levamos aí milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas às ruas. É bom lembrar que essa manifestação não começou agora no último sábado, né? Ela é resultado de toda uma sequência de protestos. Nós, por exemplo, estamos nas ruas desde o ano passado, né? No 1º de maio, quando muita gente dizia que era impossível realizar ato público, nós saímos às ruas e realizamos aí um ato importante na Praça da Sé, um ato de luta, né, com companheiros da esquerda do PT, setores de base, dos comitês de luta, da Frente Nacional de Luta, companheiros de vários sindicatos importantes, como a POESP, petroleiros, né, e vários outros setores da própria que estiveram aí do movimento de moradia, do movimento popular, que estiveram conosco, né, realizando um ato presencial, levando aí milhares de pessoas às ruas, quando muita gente estava fazendo live com Fernando Henrique Cardoso e defendendo o Fique em Casa. Na sequência, nós tivemos aí o 13 de maio, né, em que eclodiram os protestos contra o massacre, lá, o genocídio em Jacarezinho, e toda a esquerda foi às ruas, né? E, por último, e ainda bem, né, a esquerda se uniu, abandonou, aí muita gente abandonou a posição do Fique em Casa, que vinha defendendo ferrenhamente, né, uma posição que nós destacamos sempre, que é uma posição que só ajudava e só ajudou a direita, e resolveram aí sair junto. Bom, a conduta do Bolsonaro é normal, né, corresponde aí à política do governo, e obviamente o governo que reprime as mulheres, os índios, né, não tem nenhuma autoridade para falar, né, da violência das mobilizações. Né, queríamos destacar o seguinte, que as formas de manifestação violentas ou não, elas são formas de manifestação. É o protesto do povo. Quem se opõe, por exemplo, eu vi muita gente, alguns de maneiras cínicas e outros de maneira confusa, criticando, por exemplo, gente que queimou coisas nas ruas, fez barricada, pichou, ou eventualmente até jogou alguma pedra. Não vamos condenar. A gente não queria alguém que realizasse um culto religioso, tá certo? Na sua crença, que é o nosso, que nós não, né, para defender aí o fim do governo Bolsonaro, e não vamos condenar nenhum tipo de manifestação. E não vamos se apoiar, né, gente, não vamos ficar do lado de gente tão direitista e reacionária contra o Bolsonaro, que reprime as lutas do povo, reprime os índios, reprime as mulheres, reprime todo mundo, né, e, obviamente, né, se opõe aí à mobilização da esquerda e dos trabalhadores. Né. Esse tipo de confusão política nós vimos, né, já em anos anteriores, onde gente que fazia coro com a direita, por exemplo, né, defendendo a queda do governo Dilma, né, fazendo coro aí, com a suposta luta contra a corrupção, atacando o PT. Nós não vamos fazer, nós nunca fizemos, não fizemos em relação aos companheiros do PT, não vamos fazer em relação a ninguém, aos companheiros anarquistas, aos companheiros das mais variadas correntes, black blocker, seja lá quem for, né, que está se manifestando, que está em luta, né, contra o governo Bolsonaro pela sua derrubada. Deixa eu receber aqui no chat, aqui, obrigado.
agradecer aqui aos superchats do MFBM 1959, que mandou aí a sua contribuição e um recado. Meu profundo agradecimento aos companheiros do PCO pelo carinho feito nos tucanos. Parabéns, companheiro Antônio Carlos, pelo discurso sangue nos... Dória, pai do Bolsonaro, chupim do estado de São Paulo. A Fabrícia Caldeira, muito obrigado pelo chat. O Jorge Fonseca, as ruas são vermelhas, diz a mensagem do Jorge. A direita golpista fascista não é bem-vinda. Vida longa aos companheiros do PCO. Pelotas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, companheiro Jorge, lá de Pelotas. O Marcelo Nunes, perguntando aí qual a nossa posição em relação aos black blocs, eu acho que já está esclarecido, né? Nós jamais vamos atuar como certos setores da esquerda que tem uma posição policialesca, né? Nós expressamos claramente aí as nossas propostas que o nosso método de luta é a mobilização, é a organização dos trabalhadores, é o chamado à classe operária organizada, né, para atuar coletivamente nas ruas, mas não vamos criticar a quem se manifesta de uma maneira diferente, né? Vamos poder, no máximo, apresentar aí as nossas propostas e sempre vamos estar contra a repressão do Estado capitalista, fascista, assassino do povo, né? Eu vi gente aí... Bom, hoje já viu aí o Reinaldo Azevedo, né, que muita gente quer apresentar aí como um cara que teria progredido, teria evoluído, né, criticando aí gente que jogou pedra nos bancos, os maiores ladrões do país, os maiores criminosos, né, que sugam 50% do orçamento público, deixa o povo morrer na fome, né, na miséria, sem atendimento médico, com escolas caindo aos pedaços, sem moradia, sem nada, e o cara quer defender o banco. Vai defender os bancos. Gente dessa laia, né, atacar aí os black blockers, né, porque teriam jogado pedra aí num banco. Jamais nós vamos adotar uma posição como essa, que infelizmente é adotada por certos setores da esquerda, né, que a gente, inclusive, me chamou a atenção, em Atos, tinha gente que, quando a polícia tinha uma atitude repressiva contra esses companheiros e contra os manifestantes mesmo da moção, né, na Paulista, por exemplo, quando a gente descia a Consolação, a gente viu a polícia indo para cima, procurando reprimir fotógrafos, jornalistas que procuravam acompanhar lá protesto, barricada, material que estava sendo queimado na rua. E a polícia depois foi para cima desses setores da imprensa e da própria manifestação. E gente da esquerda dizendo, gente, não faz isso! Não, pessoal do PCO, não vai para cima da polícia. Quando a única coisa que a gente falava era o seguinte, fora a polícia das manifestações. É a única política que cabe para um setor classista e da esquerda, né? Jamais não vamos ficar contra, né, os manifestantes, né? A gente pode discutir internamente, discutir uma orientação, conversar com os companheiros. Agora, se pronunciar publicamente, né, contra quem se manifesta, e às vezes até a favor da polícia, haja, né? Haja é uma posição profundamente reacionária com a qual a gente, obviamente, não vai corroborar nunca, né? Bom, vamos em frente. Vou seguindo aqui na nossa pauta. Bom, depois de falar da força sindical, do Bolsonaro, vamos ao balanço do Dória, né? Que também tem muita gente que acha que a crítica aos atos seria uma coisa da esquerda. Vamos estar mais claro do que nunca aqui nesse nosso programa, que a crítica aos atos e ao PCO vem diretamente, tem um centro, é a direita. Os inimigos do povo, os inimigos da luta dos trabalhadores, os inimigos da esquerda. O Bolsonaro é ele mesmo, o governador de São Paulo, genocida, né, responsável pela morte de mais de 130 mil pessoas em São Paulo, né, 130 mil. Se São Paulo fosse um país, seria o 7º país no mundo em número de mortos, né? Apesar de São Paulo ser o estado mais rico do país, né, aqui a saúde pública, por exemplo, foi sucateada como outro lugar. Então, justamente esse governador, o governador cuja polícia desce o braço nos professores, que fuzila e mata em Paraíba, que reprime duramente, o Dória foi condenar a suposta briga
entre manifestantes do PCO, do PSDB e do PCO. Bom, eu queria mostrar um vídeo, né? A produção separou aí um vídeo que não foi produzido pela gente, apareceu aí nas redes sociais, o pessoal pode pesquisar. O vídeo ele tem um título na abertura que é Confronto entre Partidários na Manifestação. Já queria destacar que a gente não concorda com várias maneiras como é apresentado o negócio, e vocês vão ver que esse vídeo ele deixa claro, né, ao contrário de certas versões fantasiosas, de que o PCO foi lá agredir as pessoas. Primeiro que queria chamar a atenção que o PCO é um partido político, né, é uma entidade coletiva, é uma pessoa jurídica, né, que não pode ser acusado de agredir ninguém, né? Mas ainda seria totalmente... Vamos pensar na seguinte situação. O Adélio, aquele que supostamente teria dado a facada no Bolsonaro, anunciaram que ele era afiliado ao PSOL. Eu também não fui conferir, não sei se não era uma calúnia. Mas vamos supor que fosse verdade, né? Obviamente que ninguém pode acusar o PSOL, ainda considerando que o Adélio, de fato, tivesse aí tentado esfaquear o Bolsonaro, de que o PSOL teria tentado esfaquear o Bolsonaro. Seria uma acusação totalmente absurda, né? Bom, o que nós tivemos em São Paulo foi aí um ato de protesto, um ato de desentendimento, de revolta entre pessoas, mas nós vamos mostrar o vídeo, né? Que mostra que não foi produzido do nosso canal, né? Tá nas redes sociais, muita gente viu, mandou pra gente, e nós vamos mostrar o vídeo que mostra que não foram, inclusive, os companheiros do PS começaram aí o desentendimento, a briga. Vamos lá. Okay. Pode voltar para mim. Volta para mim. Bom, vocês viram aí imagens. O vídeo está à disposição na internet, tem muitas imagens, né, que mostram aí o começo do desentendimento, da briga, né? Havia aí uma manifestação, vocês viram aí companheiros com bandeiras do PCO, camiseta, também gente do PT, e vocês viram aí os primeiros ataques físicos aí desferidos por gente, né, que obviamente não era do PT nem do PCO, né? Eu queria dizer, nós tornamos público, está registrado aí, naqueles setores que procuraram nos ouvir, né, porque teve gente que saiu falando sem querer ouvir o PCO, né, e a gente já sabe quais são os motivos para isso. É gente que defende aí ardorosamente, como a força sindical, né, a polícia de submissão, e não só de submissão ao PSDB, né, aos tucanos, né. Bom, lá na internet também houve aí, virou motivo de... Bom, queria dizer então, evidentemente, nós estávamos no ato, né, toda a coluna, a bancada do PCO, destacar o fato de que o PSDB se colocou
todos os jornais, inclusive, destacaram isso, até a imprensa capitalista, eles não levaram nenhuma faixa contra o Bolsonaro, levaram uma faixa, era um negócio tão escrachado, né? Não sei se eles contrataram aí um pessoal qualquer, e o negócio era escrachado no sentido pegaram faixas da campanha, né? Eles foram para a rua para fazer propaganda do próprio PSDB, né? Então tem as imagens aí, como tem na abertura do que a gente mostrou, né, em que eles aparecem lá fazendo faixas do próprio PSDB, né? Eles estavam lá para fazer campanha deles mesmos. Tomaram aí o primeiro lugar na frente da manifestação, né? Queriam aparecer nos outros dias nas fotos, né, do ato como quem... olha nós aqui, nós lideramos a manifestação. O pessoal que não tinha participado absolutamente nada. Queria destacar, acho que não tem uma imagem aí, produção, de uma mensagem, eu não sei se está disponível aí, mas está nas redes sociais, aí está aí. O PSDB soltou uma nota dizendo que eles não parcialmente, está aí, ó, a nota do PSDB, postagem do PSDB oficial, está aí, ó, não é do PCO. O PSDB não participou institucionalmente das manifestações de rua de sábado. Ainda estamos em período dedicado à pandemia e é nosso dever não estimular aglomerações. Eles são contra o ato. O PSDB não foi às manifestações. Por outro lado, qualquer militante do partido é livre para se posicionar por isso. Óbvio. Né? É óbvio. Né? E é evidente, inclusive, as fotos, as imagens deixam claro que o pessoal do PSDB não tinha muito a cara do PSDB. Né? Não era aqueles branquinhos, como é que a Cantanhede fala? Gente limpinha e cheirosa. Né? Era gente visivelmente, vocês viram aí pelas pessoas que agrediam os militantes da esquerda, os militantes de vermelho, gente que visivelmente foi contratada de representar, de encenar, de fazer figuração do PSDB no ato. Né? Não apareceu nenhum militante, por exemplo, se houvesse aí uma agressão ao PSDB, teria sido natural que o pessoal mostrasse. Está aqui o dirigente do PSDB que foi agredido. Isso aí não aconteceu. Bom, aí para zoar com essa situação, apareceu aí nas redes sociais o pessoal ironizando, né? Os tucanos. Que absurdo, queimaram a bandeira do nosso partido. Desnecessário tanta violência. E está aí com o tratamento. A charge ironiza aí o tratamento que eles dispensam aí, a greve dos professores e a tantas outras mobilizações. Né? O PSDB, está aí a imagem. Essa era a grande faixa do PSDB ou, né, dos contratados pelo PSDB na manifestação. Né? Não tinha lá nenhum único vereador, nenhum dirigente. E a gente sabe que o PSDB não tem militante. Né? Tem gente paga. Né? E era um negócio tão pago que os cabos eleitorais aí que foram destacados para o ato levaram aí a faixa com 45. E Bruno Covas, né, que já faleceu, inclusive. Né? Que era uma tentativa de usurpar a manifestação. Né? Militantes da esquerda protestaram, né? Estavam contra mesmo, é um posicionamento público nosso, né? Atribuir, né? Seria como se alguém insatisfeito com uma conduta A ou B adotada por militantes do PT tentasse, por exemplo, responsabilizar o partido ou a companheira Gleice Hoffmann, que é presidenta do PT, tem que apresentar provas, é uma coisa grave. Né? Obviamente que o debate não pode fazer dessa maneira, é uma maneira caluniosa, né, de fazer, tem que apresentar, cadê os feridos? Cadê os dirigentes do PSDB que teriam sido agredidos? Não, ninguém mostra nada. Né? É só discurso, é só conversa fiada, né? É parte da campanha direitista diante da situação de crise que a gente tem. Bom, dando sequência aqui, antes da gente, vamos mostrar daqui a pouquinho cenas aí do balanço, eu acompanhei declarações feitas na área de ontem, mas antes queria destacar os dados da Covid de hoje, né? Porque o Brasil superou, enquanto o pessoal, a imprensa, a direita, né, se preocupa em atacar o PCO e os atos, a esquerda que luta, né, contra Bolsonaro, pela derrubada do governo Bolsonaro, pelo fim desse regime de genocídio, o Brasil superou hoje a marca oficial de 525 mil mortos pela Covid-19. Né? A média de mortos, né, chegou aí a 1.575 mil, né, como a gente vem destacando, é a tentativa de apresentar isso aí como uma coisa estável, obviamente que não corresponde à realidade, né, e o país continua sentindo as consequências, né, da política das duas alas da direita. A ala da direita que prega abertamente, fez campanha contra a Covid, disse que era
gripezinha, né? A direita bolsonarista e a direita que se diz científica, que não fez absolutamente nada para conter a pandemia, compartilhou em tudo no fundamental, né? A não ser no discurso, com a política do Bolsonaro. Não assinaram, né? Nenhum pedido de impeachment, estiveram na presidência, ou nem, esteve na presidência da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, e ele, por acaso, deu seguimento a algum pedido de impeachment presidente legítimo Bolsonaro? Não. Cúmplice do genocídio. Deixou o genocida continuar matando. Deixou o genocida mor continuar matando, junto com os outros genocidas, né, que governam aí os estados governados pela direita, que levaram no fundamental a mesma política. Por exemplo, Dória, em São Paulo, não contratou trabalhadores no estado mais rico do país, não contratou funcionário nem para substituir aqueles que foram afastados aí pela Covid. A direita se unificou contra a contratação de médicos com diplomas no exterior, né? É bom lembrar que o Mandetta e a turminha do Bolsonaro e do PSDB expulsaram os médicos cubanos que os governos do PT tinham trazido para o Brasil, no Mais Médico. E agora esses cínicos, esses cretinos, né, querem dizer que eles são farinha de saco diferente que não do Bolsonaro. Obviamente que isso aí nem de longe corresponde à realidade, e os dados que a gente tem são esses aí, né? Quase 18 milhões e 792 mil casos, né? A curva continua ascendente, e, como mostra o gráfico aí, 525.342 mortos, quer dizer, números gigantescos, né, que mostram aí a necessidade da mobilização. Bom, vamos seguir, que a gente ainda tem 2 ou 3 temas aqui importantes, né? A gente vai mais um pouquinho além do nosso horário aqui, já avisando a produção, não muito. Primeiro, destacar sobre os acontecimentos de São Paulo. Eu queria, né, além do que a gente falou aqui, do que a gente mostrou, queria colocar brevemente aqui as imagens de companheiros de São Paulo, aqui do Comitê Estadual de São Paulo, que estiveram na manifestação, a fala do companheiro João, o informe que nós transmitimos, que está aqui, porque o PCO não fala bandido, o PCO fala às claras, né? Transmite pela internet, para todo mundo ver, não é em reunião escondida, tá certo? Não é em debate clandestino, né? Quando a gente fala, a gente mostra, né? Não tem essa acusação de que teve gente espancada e não aparece ninguém, né? O que aparece é gente que não parece, que não tem aparência de ser tucanos, a não ser tucanos contratados, né? Para mostrar aí, para dizer que o pessoal agrediu isso e aquilo. Bom, vamos mostrar então o primeiro vídeo. Produção, vamos colocar a fala só do companheiro João Jorge, da direção estadual do PCO de São Paulo, portanto, todo mundo tem acesso aí no balanço aqui no nosso site apresentado ontem, né? Mas queria destacar a fala do companheiro que procurou fazer um primeiro esclarecimento, também fornecer dados importantes do ato de São Paulo. Vamos lá. Primeiro, sobre o tamanho do ato, nós estamos falando de uma manifestação que parece também um pouco menor do que a anterior, mas na mesma proporção. Bem, em relação à questão do clima do ato, né? Era uma manifestação bastante radicalizada, com um clima muito à esquerda. Tinha, comparado com o ato anterior, um aumento das bandeiras vermelhas, camisetas vermelhas, tudo. Parece que a polêmica começou a correr nas redes sociais, e isso daí influenciou muito a participação aí como é que é o nome? Das pessoas em virem de vermelho. Bem, o bloco do partido também se desenvolveu bastante, aumentou aí o número de pessoas, o tamanho da bateria, pessoal que foi junto da nossa fanfarra depois, com um caminhão de som e tal. Isso daí teve um crescimento significativo. Eu acho que politicamente vale mencionar alguns acontecimentos, né? Primeiro, nós fomos, logo no começo do ato, foi feita uma tentativa de agressão contra o partido por parte da Coalizão Negra por Direitos, uma moça lá que falou que não ia deixar o PCO estender a faixa porque o PCO ficava fazendo barulho com a bateria, não deixando as pessoas falarem. Aí, rapidamente, o pessoal, as companheiras do partido esclareceram que não se trata disso, tal, explicaram que era uma loucura e que, na verdade, era um ataque dela contra o partido por motivos políticos, e entrou a turma dela e falou para ela se recolher.
essa mesma personagem vai protagonizar outro acontecimento na noite, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Bem, uma coisa que era visível era a hostilidade dos manifestantes a várias dessas figuras direitistas, né? Vendo que companheiros do PCO e de outros partidos, por exemplo, puxaram a vaia contra o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, dos Metalúrgicos São Paulo, e a vaia foi assim, ninguém criticou, simplesmente deixou rolar. Nem o caminhão de som teve coragem de falar, por favor, não vaiem a Força Sindical, porque é um pessoal muito mal visto. A rede Sustentabilidade da Marina Silva também foi vaiada, ninguém reclamou. O PDT foi vaiado, ninguém reclamou. O movimento Acredito demorou um pouco para o pessoal entender que era o grupo da Tabata do Amaral. Uma vez que eles entenderam, também começaram a vaiar e também ninguém reclamou. Bem, é importante destacar que nesse ato houve a presença aí do PSDB, né? Eles se colocaram lá no Center 3, na Consolação, na cabeça do ato, e nós vimos aí, por exemplo, relatos de muita gente, inclusive o jornalista Florestan Fernandes falou hoje no 247, que o PSDB já havia sido hostilizado várias vezes antes dos acontecimentos que eu vou contar daqui a pouco, por um monte de gente que passava por ali e xingava eles, tudo, vendo que a presença deles não era bem-vinda pelas pessoas no chão. Eles estavam lá vestidos de verde e amarelo. A Tabata do Amaral também foi falar e começou no bloco do PSDB, não falou no caminhão central, e quando foi falar no bloco do PSDB, vaiaram ela também. Então, assim, era uma situação bastante quente, né? Como todo mundo já viu nas redes sociais e nos jornais, teve uma briga envolvendo companheiros do partido, do PT, de outros movimentos. E, bem, isso daí, assim, eu acho que apenas é a combinação aí de uma coisa que estava já preparada para explodir ali. A decisão, é importante dizer, o PT havia vetado que o PSDB falasse no caminhão de som, porque aquilo lá, se eles participarem do ato, já deu no que deu, eles falarem no caminhão de som ia causar uma rebelião, porque são um partido odiado. Eu ouvi relatos aí que no pessoal que acabou se indispondo lá com os tucanos, tinha muita gente que eram estudantes, que tiveram em 2013, professores que têm aí apanhado do PSDB sistematicamente nos últimos anos, pessoas aí, carteiros, tudo, que simplesmente não aguentavam mais, foram lá, falaram um negócio, outro cara falou outro, e quando você viu, explodiu lá o fuzuê. E assim, o bloco do PSDB foi desmontado nessa bagunça. Uma coisa que eu acho importante colocar, né, é que o PSDB reagiu nisso atacando o Lula e a esquerda, já falaram na hora que era milícia do Lula, a esquerda autoritária, e assim vai. Bem, além disso, né, acho importante dizer que o verde e amarelo ele foi concentrado principalmente pelo PDT, PSDB e PCdoB. E que foi o PCdoB que estendeu o convite aí para os tucanos participarem do ato, a revelia de, como vocês podem ver, amplos setores que estavam na rua. O uso do verde e amarelo é bastante simbólico que tanto o deputado federal do PCdoB de São Paulo, o Orlando Silva, quanto o presidente da UNE, que também é filiado ao PCdoB, Iago Montalvão, discursaram com a bandeira do Brasil na mão, fazendo ali apologia tal, à bandeira nacional. Um gesto que não é representativo do que estava no chão. Embaixo se tinha gente de várias ocupações, tudo com bandeiras vermelhas, seja do MTST, da CMP, do PCO, da CUT, pessoas de vários partidos, todos de vermelho lá. Destaque também para o bloco verde e amarelo do Juntos, né, que foi também com bandeiras amarelas e verdes para o ato. Bem, aqui eu queria também pedir para outros companheiros darem o informe, porque nós temos aí informações de que capangas dos tucanos foram lá organizar uma emboscada contra companheiros nossos de uma forma covarde já à noite, quando o ato estava dispersando. Mas eu não estava presente para ver essa coisa toda. Pode mandar para mim. Ok. Se você quiser ver aí a continuidade, o relato, inclusive, dos companheiros que foram emboscados aí no final da noite, já após a dispersão, com o apoio da polícia, né? Quando gente aí... queria destacar que o pessoal, inclusive, apareceu agredindo companheiros nossos do PCO, inclusive mulheres do PCO, acusando o PCO de roubar celulares. Veja que coisa criminosa. Coisa de gente típica de direita, né? Que faz esse tipo de acusação contra os setores da esquerda. Bom,
Eu queria seguir aqui na pauta pelo adiantado da hora. A gente não vai mostrar todo o vídeo, você pode acessar aqui o balanço, né, apresentado aqui na Causa Operária TV no dia de ontem. Eu queria, vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar aqui um trecho do balanço feito pelo companheiro Rui Costa Pimenta, mas nós vamos deixar para o final, produção, tá certo? Para a gente fechar com isso daí, porque tem uma coisa muito quente que eu queria destacar para vocês, que é uma nota oficial, né? Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, que o PCO tirou aí contra as provocações direitistas feitas aí por setores, inclusive, que se dizem da esquerda, né, que atacaram aí duramente o nosso partido, particularmente, muita gente falando aqui no nosso chat disso, setores da revista Fórum, né, Rovai e outros. Então, eu queria daqui a pouquinho, vou ler uma nota oficial, né, da Comissão Executiva Nacional do nosso partido, né, coisa que ainda não foi publicada, que vai ser divulgada aqui em primeira mão. Então, fique conosco aí. Só antes, queria destacar que muita gente se manifestou contra essa atitude, né? Queria destacar aqui um documento que é muito importante pela clareza política, e ele está publicado no nosso site, né, no diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, que é uma carta aberta em solidariedade ao PCO, produzida e assinada pelo companheiro Charles Gentil, que é presidente do Diretório Zonal Centro do PT de São Paulo, né, e um grande ativista, um militante aí da luta contra o golpe, né, coordenadores do Comitê de Luta da Ponte Rasa, participou aí ativa luta pela liberdade do Lula, ajudou a organizar caravanas, né, esteve com a gente em várias oportunidades, aí também em atos que nós vimos pelo Fora Bolsonaro, desde o ano passado, durante a pandemia, né, e um militante destacado no PT. Nós temos nossas diferenças políticas, mas ele expressou... Bom, eu queria ler alguns trechinhos rápido, não vai dar para a gente ler toda, eu chamo o pessoal que tiver interesse a ir lá na causaoperaria.org.br e ler lá a carta aberta em solidariedade ao PCO do companheiro Charles Gentil. Bom, na carta, ele começa dizendo o seguinte, que houve um entrevero entre supostos partidários do PSDB e prováveis militantes do PCO. Uma atitude sóbria, ele escreveu na véspera, ao contrário de muita gente que falou daquilo que não ouviu, né, que afirmou, né, coisas que ouviu contar de terceiro, ele coloca coisa possível entre supostos partidários do PSDB, porque eu não vi que ninguém que tivesse dito que era um militante do PSDB tivesse comprovado sequer a filiação dessas pessoas. E militante do PSDB não tem. Ele explica: digo supostos partidários do PSDB porque cogito mesmo que possam ser indivíduos pagos e infiltrados e cujo propósito consiste em provocar manifestantes da esquerda ou extrema esquerda nos atos fora Bolsonaro, né? Bom, vou ler só alguns trechos, vocês chamam atenção para que todo mundo leia. Aqui é preciso considerar que não é de hoje que revolucionários são deliberadamente confundidos com bandidos. Aliás, é um ardil muito usado pelos donos do poder de ontem e de hoje, fazer com que revolucionários sejam desacreditados por serem considerados fora da lei. Os companheiros não pertencem à quadrilha, nenhuma, não são bandidos, mas sim autênticos revolucionários. Diz ainda o companheiro Charles: se nós do Partido dos Trabalhadores, que decidimos fazer frente ao sistema de injustiça social, isto é, ao capitalismo, e optamos fazer isso pela via institucional, se tentaram nos estigmatizar pela imprensa como bandidos, como uma quadrilha, o que pode dizer então da calúnia e termos injuriosos quando esta mesma imprensa for se dirigir a revolucionários, como é o caso dos companheiros do PCO? Bom, eu acho muito correta a preocupação do companheiro, foi o que aconteceu, né? Nós do PCO nunca repetimos, fizemos um coro, né, com a direita que chamava os companheiros do PT de bandidos, de ladrões, e infelizmente nós vimos hoje, não companheiros do PT, né, mas de outros setores que se dizem de esquerda, assinar embaixo de que a gente do PCO roubando celulares, né, coisa típica de um bandidismo, inclusive, bastante rasteiro. Bom, o companheiro, ele mesmo expressa no texto aí a sua posição diversa da nossa em vários aspectos,
né? Ele mesmo se fala aí um pacifista, né? Mas critica toda essa posição. E ele acrescenta ao longo da carta: e fique bem claro como a luz do sol, ao menos uma mulher do PCO foi agredida por tucanos e que, no entanto, são generosamente vitimizados e defendidos às claras por aqueles que, da direita, da esquerda, não se bicam com o PCO e não sabem se situar no mundo político, e muito menos compreendem o que é luta de classes, diz o companheiro Charles. Porque acreditem em mim, a luta de classes existe, como é fato a lei da gravidade, e aos que em protesto discordam, peço que ousem questionar esta lei e a mim, exercitando a liberdade de saltarem ao meio-dia de um prédio de 50 metros. Penso que ninguém, no bom uso da sua razão, seria suficientemente intransigente para isso. Bom, o companheiro conclui, por isso, nesta carta aberta de solidariedade, reivindico solenemente a justiça, de que não só reconheçam que os companheiros do PCO são enérgicos, mas também que não se consinta a mesquinharia que maquina a baixa política de confundir-se com bandidos quem é revolucionário. Assim, como não admitimos o jogo sujo daqueles que, em 1964, pretendiam, de forma indevida, associar guerrilheiros a terroristas. São coisas distintas, como o joio é diferente do trigo ou o papagaio é distinto do tucano. Toda a solidariedade aos companheiros do PCO, para quem não agridam a verdade, transformando os fatos em um fórum de acusações, com ofensas abertas ou veladas a estes companheiros valorosos na luta por um novo Brasil. Charles Gentil, presidente do Diretório Zonal do PTC, integrante do Democracia e Luta, coordenador do Comitê Popular Antifascista Ponte Rasa pela Democracia e Lula Livre. Está aí, né, a mensagem do companheiro Charles, que muito nos honra, e semelhantes a essa, nós recebemos várias manifestações de companheiros do PT, da esquerda, né, dos movimentos sociais de luta, de gente que não confundiu a situação. Bom, companheiros, eu vou ler a nossa carta aberta e vocês vão ficar no final, depois da leitura da nossa carta aberta, não da carta aberta, não, de uma nota que nós estamos justamente contra acusações totalmente infundadas. Queria destacar, né, setores aí como a revista Fórum, né, que se colocaram aí, atacaram o PCO e que sequer tiveram atitude, né, que eu não diria democrática, porque os jornais da imprensa golpista não são democráticos, mas eles disfarçaram, né? Hoje eu dei entrevistas para a Folha de São Paulo, para a CNN, repito, né, para outros órgãos da direita, golpistas, tucanos, mas que, inclusive, eu vi, por exemplo, aí na UOL, em outros lugares, pelo menos em parte, a nossa colocação. Esse senhor, né, como a gente destaca na nota, eles fizeram uma campanha que não tem nada a ver com jornalismo e muito menos com uma posição de esquerda, como a colocação do companheiro Carlos. Eu vou ler, então, a nota da Executiva Nacional do PCO. Eu peço a atenção dos companheiros. Vai estar publicado amanhã, né, nas páginas do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Antes de eu ler a nota, eu queria agradecer aos superchats, né, tem muitas super, que me desculpem, né, a gente deixar de lado algum, pela muita gente, né, centenas de pessoas participando aqui do nosso programa. Eu queria agradecer a Stefânia Robustelli, que mandou a sua figurinha simpática dizendo continue assim. Agradecer também ao Carlos Adusto, né, pelo stick aí, pela contribuição. Obrigado também ao companheiro Carlos Santos, que mandou aí a sua mensagem. Bater no PSDB não é agressão, é autodefesa, e quem defende tucano merece apanhar junto com eles. É a posição do companheiro Carlos Adusto expressa aqui no seu superchat. A Maria Aquino também mandando uma mensagem. Para os curativos do Henrique Arias e demais PCOs. Ripa nesses safados. Maria Aquino mandando seu superchat aí com a sua mensagem. A Silvia Lula Amor mandou mais um superchat com mais um. Pior são os sonsos. Tem quem nem queira ouvir a versão do PCO, só para continuar acusando e caluniando. Repugnante. Kiko fez acusações gravíssimas, diz ela. Obrigado aí a companheira Maria Aquino, mais um sticker simpático. O Marlon Silva, que mandou aí
também o seu... Essas contribuições são fundamentais, né, para manter a imprensa revolucionária, e a gente agradece. Eu vou, então, à nossa nota executiva nacional do PCO, né, fruto dessa reunião de hoje, na qual nós queríamos reiterar, né, marcamos aí atividades em todo o país, vamos debater abertamente essa situação. Bom, vamos lá, e aí a gente volta para finalizar o programa, antes do vídeo do companheiro Rui, no encerramento aqui desse programa especial dessa segunda-feira. Vamos lá, nota. Uma provocação direitista contra o PCO em defesa do PSDB. Após os acontecimentos de sábado passado, o enfrentamento entre os militantes do PCO e membros do PSDB, alguns elementos que se apresentam como sendo parte da esquerda iniciaram uma virulenta e sórdida campanha de calúnias e difamação contra nosso partido. O objetivo dessa campanha é silenciar o PCO, que se opõe a entregar o controle das manifestações aos partidos de direita e, de imediato, proteger o PSDB. Os funcionários da campanha de Ciro Gomes, do PDT, já acusam pelas redes sociais de ser uma milícia petista, de sermos bandidos, criminosos e delinquentes, de termos agredido mulheres, etc. O jornalista do sítio Revista Fórum, Renato Rovai, que já nos caluniou no passado, realizou uma entrevista com uma pessoa chamada Carmen Silva, que acusa o partido de bater em mulheres, roubar celulares, jogar pedras e outras coisas. Diz ter registrado um boletim de ocorrência com esses, aspas, fatos, aspas. Na entrevista, sem que ninguém apresentasse nenhuma evidência desses crimes, nem ouvisse qualquer representante do PCO, realizado durante mais de uma hora todo tipo de acusações e ataques contra o nosso partido. Todas essas acusações não são apenas falsas, como não têm nem mesmo uma sombra de realidade. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que é absurdo e grotesco acusar um partido político de agredir pessoas, roubar objetos, etc. O partido é uma pessoa jurídica e, como tal, não poderia ter feito nenhuma dessas coisas. Em segundo lugar, as acusações em si mesmas são absurdas e ridículas e denunciam a intenção desonesta de quem as fez. Por qual motivo o PCO roubaria um celular? Mas o método da denúncia já esclarece que se trata de uma fraude. Vamos supor que algum militante do PCO, um determinado indivíduo, não o partido, roubasse um celular. O normal seria acusar essa pessoa especificamente, e não todo o partido. Ou melhor ainda, entrar em contato com a direção do partido, relatar o fato e pedir a ela para tomar providências. Ao invés de fazer o que qualquer pessoa normal faria, iniciar uma campanha de calúnias contra o partido, com base nessas acusações absurdas. Embora seja uma atitude desastrada e ridícula, uma vez que é uma improvisação, feita a toque de caixa, especificamente para defender o PSDB, revela a má-fé e a intenção política da campanha. Quanto ao jornalista da revista Fórum, que sequer ouviu o PCO, só podemos dizer que caiu abaixo do nível da imprensa golpista, mais rasteira, que acusava, sem qualquer prova, os dirigentes do PT para dar sustentação ao golpe. A própria caluniadora, no entanto, dá pistas nessa mesma entrevista dos motivos para a ação rebaixada. Ela diz que neste ato não há esquerda ou direita, há apenas brasileiros. Rovai, defensor da participação do PSDB, como foi em outro momento, oponente da tese de que os partidos deveriam se abster de lançar candidatos para apoiar Lula. Numa primeira versão da história, segundo Carmen, eles teriam tentado apartar a briga entre militantes do PSDB e do PCO. Um pouco depois, na segunda, ela estava tentando acudir uma militante deles sendo agredida. Uma evolução conveniente do testemunho, mas tão que mostra que se trata de pura peça de ficção. Não há mais ainda nenhuma foto ou prova deste acontecido, nenhuma pessoa ferida, nada. Não há qualquer explicação da motivação da suposta agressão.
fica evidente que, como temem defender abertamente o PSDB, inventaram acusações para incriminar o PCO. Sobre as acusações dos cabos eleitorais de Ciro Gomes e do PDT, pouco há o que dizer. São inimigos políticos do PCO há muito tempo. São um partido de direita que procura se apresentar como esquerdista, que foi denunciado por nós inúmeras vezes como golpista. A provocação busca criar um pretexto, não apenas para trazer o PSDB nacionalistas para os atos, como transformá-los de agressores do povo brasileiro em vítimas do, aspas, truculento, aspas, PCO. O motivo político é claro: querem desvirtuar os fatos, transformá-los num palanque para a direita, como foi feito em 2013. Desta vez, no entanto, o movimento aprendeu e não demonstrou ser favorável à direita, vista a hostilidade geral contra os tucanos nos atos. Denunciamos, diante de todo o movimento, esta campanha caluniosa que constitui uma defesa do PSDB. Um ataque pérfido ao partido que mais lutou por colocar o povo na rua, contra Bolsonaro, e um ataque ao próprio movimento. 5 de julho de 2021, Comissão Executiva Nacional do Comitral do Partido da Causa Operária. Tá aí, companheiros, a nota vai estar à disposição de todos vocês amanhã, daqui a pouquinho, já na edição de amanhã do Diário Causa Operária, né? Nós chamamos os companheiros aí a divulgar, né? O PCO diz as coisas claramente. O PCO não faz calúnia pelos corredores, não trata dos problemas em reuniões secretas. Nós queremos divulgar que, assim como a gente ficou sabendo de uma reunião da esquerda pela Folha de São Paulo, né, que nós acabamos sendo convidados de última hora, circula nas redes sociais, a CNN divulgou que vai ter uma reunião para discutir, né, a posição de algum setor da esquerda, também não foi revelado, que seria favorável a nos afastar do movimento. Obviamente, trata-se de uma política sem pé nem cabeça, né? Quer dizer, afastaram um dos impulsionadores dessa mobilização, do partido que primeiro saiu às ruas, né, que vem impulsionando a luta pelo Fora Bolsonaro. Muito antes, né, quando muita gente de esquerda estava em casa de pijama defendendo Fique em Casa, ou como disse o ex-presidente Lula, mandando mensagens pelo Zoom, né, coisa totalmente inútil para derrubar Bolsonaro, né, nós já estávamos na rua, nós estávamos na luta, e se não foi o Bolsonaro que nos deteve, não foi o Dória capaz de nos deter, não foi o Witzel no Rio de Janeiro, né, obviamente que não vai ser a esquerda, e eu tenho certeza que a maioria dos companheiros da esquerda, né, os partidos da esquerda, as pessoas que têm algum juízo e uma responsabilidade do movimento, não vão propor uma coisa como essa, né? Para nós é mais uma intriga da direita, né, de gente interessada em semear divisão. Bom, eu queria, antes de mostrar o vídeo do Rui, mais uma vez agradecer a colaboração. Na semana passada, nós divulgamos aqui a campanha da rifa dos comitês de luta, né, da Ação Entre Amigos. E eu queria agradecer aqui, pedir a produção para colocar mais uma vez a imagem, né, da Ação Entre Amigos dos comitês de luta, ajudando aí, né, a entrar mais vermelho nos atos, mais faixas, mais bandeiras contra a presença da direita, né, mais vigor militante, mais panfletos, né, contra, quer dizer, para colocar para frente a mobilização, para convocar os trabalhadores. Essa é a companheira Fátima Conte, que contribuiu conosco, o Marcelo Vicente da Silva, o companheiro Anselmo Gonçalves Júnior. A gente segue amanhã agradecendo outras pessoas, e você pode aí, né, tem o Pix aí para você adquirir aí as rifas do comitê, né, tem também números aí se você quiser entrar em contato, você manda aí a sua contribuição e depois utiliza esses telefones para mandar um zap para a gente, né, e a gente manda para você o número da rifa, o talão da rifa, parecido com esse que está aí na tela. Tem aqui na minha mão, produção. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Está aqui o talão da rifa, né? Você pode manda para a gente aí a contribuição na conta aí, né? E a gente manda para você depois aí o número para você acompanhar os sorteios que acontecem no último sábado de cada mês, pelos números, os primeiros números da Loteria Federal. Bom, agradecendo aí a participação
enorme, né? A grande audiência, tem mais super... a gente, de repente, pode ter pulado aí algum super, agradece todo mundo. Dessa vez eu consigo, mandando um superchat aqui, PCO, partido de muito valor, diz ele aí na sua mensagem. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram, que participaram, né, as centenas de pessoas presentes. Compartilhem o link, continue com a Rede Causa Operária, e você fica agora com um trecho do balanço apresentado ontem pelo companheiro Rui Costa Pimenta, no balanço que, como eu disse, está aqui nos arquivos, você pode acessar aqui, né, quem quiser ouvir na íntegra, tem inclusive depoimentos de companheiros de outros estados, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, e uma consideração mais longa a respeito da situação do companheiro Rui, e nós destacamos um trecho aí para encerrar esse nosso programa de hoje. Uma boa noite. Amanhã, destaque na nossa programação, a partir das 4 horas, imperdível, análise política, transmissão simultânea da Causa Operária TV e do canal 247. Então fique conosco. Solta o vídeo para a gente, produção, por favor. Claro, o seguinte, primeiramente que, como nós temíamos, os atos diminuíram de tamanho por causa da condução confusa, tá? Da parte dessa direção aí misteriosa que dirige os atos, que primeiro chamou o ato para 32 dias depois do primeiro ato, e depois chamou uma reunião de emergência, tendo como motivação alguma coisa muito extraordinária que iria acontecer no Congresso Nacional, adiantaram os atos para 5 dias depois, né? Essa é a causa do não crescimento da mobilização, né? Eu acho que se comprova o erro. A imprensa, né, um comentário importante é que a imprensa capitalista, toda ela falou unificadamente que os atos cresceram, né? Quer dizer, é uma coisa orquestrada isso daí. E, segundo eles, cresceram por causa da participação da direita e por causa da CPI. Mas na CPI não aconteceu nada demais, né? O episódio lá da prevaricação caiu meio que num impasse, com denúncia de todos os lados, e a participação da direita, né, é uma miragem, é uma invenção da imprensa capitalista. Não houve nenhuma participação da direita efetivamente. Pelo contrário, né? O que nós vimos, em geral, é um repúdio à direita, né? A participação é uma participação massiva da esquerda e das organizações populares, principalmente do PT, do próprio PCO, das organizações de massas, né? Felizmente, né, nós podemos dizer com uma certa segurança que esses erros que foram cometidos pela direção, que é uma direção, como a gente já classificou aqui, confusa, inexperiente, não representa ninguém essa direção, são pessoas que não têm autoridade política para dirigir um movimento dessa envergadura. Felizmente, esses erros não comprometeram o movimento, né? O movimento continua em pé, mas, né, é preciso advertir aqui com toda clareza que se essas coisas estranhas, né, essa manipulação infantil e incompetente do movimento continuar, vai levar a uma dispersão desse movimento, não há dúvida nenhuma, né? Não sei quantas vezes o movimento vai aguentar isso daí. Todo mundo sabe que na véspera dos atos tinha gente confusa. Teve gente que achou que o ato do dia 3 não era a mesma coisa que o ato do dia 24. Teve gente que achou que... Teve gente que não soube do ato do dia 3, tão rápido que foi. Teve gente que ficou confusa sobre o dia 3 e o dia 24. Quer dizer, é uma maneira totalmente destrutiva de tratar o problema da mobilização, né?
Felizmente, acho que está claro que isso aí não jogou o movimento para trás, né? E nós precisamos explicar por quê. E eu acho que é seguro dizer que no dia 24, fazendo-se uma boa campanha, os atos vão crescer novamente, né? Eles diminuíram agora, mas eles vão crescer novamente. Acho que é relativamente seguro. Bom, os companheiros falaram aqui, deixaram claro, né? A participação da direita no ato não foi suficiente nem mesmo para fazer propaganda, uma boa propaganda na televisão. Isso daí não é por acaso. É que essa direita ela não existe como força popular, né? É isso que aconteceu. O que eles queriam fazer era levar ali meia dúzia de pessoas de camisa verde e amarela, o pessoal do PSDB nem material tinha, nem apresentou o material lá de Fora Bolsonaro. Eu nem acho que eles são a favor do Fora Bolsonaro, na realidade. Eles levaram material que era uma coisa ridícula da campanha eleitoral para prefeito do Bruno Covas, né? O material deles era Covas número 45, uma coisa absurda. E era um pingadinho de gente, né? A ideia o que era? Era botar esse pingadinho de gente, vem as câmaras de televisão, focalizam nesse pingadinho de gente, ignora aquela maré humana vermelha, aí põe um vigarista desses para falar, né, e mostra o PSDB, o PDT, os partidos de direita, o Cidadania, o Partido Verde como dirigindo a manifestação. A verdade verdadeira é que eles não conseguiram nem fazer essa operação fraudulenta, né? Isso daí é uma coisa que nós temos destacado na nossa avaliação da situação política, que é a completa falência política do centro. Quem tem militante de verdade, é a esquerda e o Bolsonaro. O resto não tem nada, né? É só figuração. O PDT tenta aparecer como um partido popular, mas todo mundo viu. O PDT leva 4 ou 5 pessoas em cada ato. E vai saber quem são essas 4 ou 5 pessoas, né? Assessor de vereador, tal. Vejam que coisa interessante, né? Esses partidos todos, né? PSDB, por exemplo, tem inúmeros prefeitos, tem vereadores, deputados, senadores, tem um aparato eleitoral gigantesco, mas não coloca o povo na rua, né? Num debate que eu estava fazendo, acho que na sexta-feira, eu falei: por que o PSDB nunca fez um comício eleitoral de verdade? Não tem público. Esse é um partido artificial, é um partido que se movimenta exclusivamente através do dinheiro. Então, quer dizer, fracassou a tentativa, né? A gente até aqui, quando viu o negócio no Congresso Nacional, né, onde eles foram fazer a frente ampla com Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e Kim Kataguiri, a gente apelidou isso aí de frente amplinha, que